A graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Sabe, o meu intuito com esse vídeo aqui é municiar você de poder. Poder. Agora, nós sempre falamos que as palavras têm poder. E eu queria falar um pouquinho sobre isso para você entender e tomar cuidado com o que você fala. Hoje, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos ouvindo. Um cristão sempre, essas são as duas coisas que eu considero mais importantes, que ele precisa ter equilíbrio e fazer a escolha certa. O que é que eu vou ouvir? Porque quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu ouço a pregação de Cristo, gera fé. Mas quando eu ouço os dardos inflamados do inferno, gera dúvida. As duas coisas é como luz e trevas. Se tem fé, não tem dúvida. Se tem dúvida, não tem fé. Só que o cristão vive por fé. Então eu tenho que fechar os meus ouvidos para as palavras do inferno, que geram dúvidas, e abrir os meus ouvidos para ouvir as palavras de Cristo, para gerar fé. Saiba, Jesus é o autor e consumador da fé, certeza, convicção. O diabo é o autor e consumador da dúvida, da desconfiança. Entendeu? Então, são dois reinos, são duas coisas distintas. Mas além de eu fazer uma seleção, de eu ser seletivo aquilo que eu estou ouvindo, eu preciso tomar cuidado também com o que eu falo. Porque o que eu ouço gera fé, mas é no falar que as coisas acontecem. As coisas não acontecem por eu ouvir, as coisas acontecem por eu ouvir quando elas vêm da parte de Deus e entra e faz uma mudança aqui na minha cabeça e dentro de mim. Mas ao meu redor, para que as coisas aconteçam, é no meu falar. Dependendo do que eu falar, as coisas vão acontecer, para um lado ou para outro. Então é muito simples ver quando alguém realmente serve a Deus, basta ouvir o que ele fala. Se o que ele fala gera dúvida, gera desconfiança, então não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai falar a palavra de Cristo, vai falar uma palavra que gera fé. Os outros precisam ouvir a palavra de Cristo. E aí tem que sair da minha boca. Agora, Tiago falou, como que um crente pode, a boca dele está trabalhando ora para o diabo e ora para Jesus? Fala, não pode ser assim, não pode ser assim. Então eu e você precisamos entender o poder do que eu falo. Porque veja bem, quando eu abro a boca e falo a palavra de Jesus, o Espírito Santo, ele vai trabalhar para que aquilo aconteça. Mas quando eu abro a boca e falo uma palavra do inferno, é o diabo que vai trabalhar para que aquilo aconteça. Então eu preciso escolher, eu faço parte de qual reino? É lógico que você faz parte do reino de Deus. Eu só estou falando para você ter sabedoria e tomar cuidado no que você fala. E às vezes estão acontecendo coisas que você já ouviu da parte de Deus, está faltando falar. Está faltando falar para mudar contexto, mudar situações, e eu quero te explicar o que a nossa fala tem que produzir, ou o que ela pode produzir, porque o Espírito Santo está nela. Então eu quero ler a palavra de Deus para te mostrar isso. As palavras que saem das nossas bocas, elas precisam ter um objetivo. Veja que, olha o poder das palavras. A única coisa que Deus deu para mim e para você fazermos depois de convertido é testemunhar, ou seja, falar. O reino de Deus vai se mover, vai crescer, vai prevalecer tão somente quando você testemunha, quando você fala. Olha o poder das palavras. Mas acontece que a gente usa as palavras só para testemunhar o poder de Deus, usa a nossa boca só para isso? Não, nós vamos ver aqui na palavra de Deus que é mais do que isso. Então, para entender o que significa falar, você sabe que hoje o falar, nós praticamente usamos a fala para comunicar. Mas a fala para comunicar, ela na verdade não é a coisa mais importante da fala. E a fala, ela, se você olhar na palavra de Deus desde o início, inicialmente não era nem só para comunicar. Tem duas outras coisas mais importantes do que comunicar que a fala precisa produzir. Então, vamos ler a palavra de Deus que fica mais fácil. Se você volta aqui na palavra de Deus e vê desde o início, quando falou algo, quando a Bíblia descreve, a primeira coisa que a fala produziu foi o quê? Olha, está aqui em Gênesis capítulo 1, verso 3. Disse Deus, ou seja, falou Deus, haja luz e houve luz. Então, veja, o primeiro objetivo da fala foi criar.
Não foi comunicar nada, foi criar. E você sabe, tudo aquilo que está na Bíblia, a primeira menção de alguma coisa na Bíblia, normalmente define a coisa mais importante em relação àquilo, ou o seu sentido em toda a Bíblia. Então veja, a fala em primeiríssimo lugar é para criar coisas. Está aqui, Deus disse, haja luz e houve luz. Não havia luz e agora há luz através de uma fala. Através de uma fala. Então veja, a primeira coisa que tem que sair da sua boca são palavras que criam contextos. Agora, uma coisa que eu não posso esquecer aqui nem você, é que Deus falou, haja luz, houve luz, e depois Deus disse que a luz era boa. E se você continuar lendo, você vai ver que Deus criou as coisas com a boca, com a fala, Deus criou falando, e tudo que Deus criou é bom. Então veja, o que tem que sair da minha boca e o que eu tenho que criar tem que ter a aprovação divina. Deus tem que falar, isso é bom. E o que é que eu posso criar? O que é que eu posso falar para criar e que Deus aprova? Então eu vou te dar um exemplo claro. Dentro de uma família, harmonia. Você pode chegar num lugar onde está tudo destruído e falar que haja harmonia, onde tem pessoas, a maior cisânia, briga entre si e falar em nome de Jesus que haja harmonia aqui, e vai haver, porque a boca foi feita para isso e há poder de Deus para isso. Então fale para criar coisas. O primeiro milagre de Jesus, ele criou, está escrito em João, o primeiro sinal, ele transformou água em vinho. Não tem como, quimicamente, transformar água em vinho. Então, ou seja, Deus criou algo de uma coisa que não existia. O primeiro sinal foi isso, Deus criou o vinho. A primeira coisa que Jesus fez no sinal do seu ministério foi criar vinho. Vinho aponta para a alegria. Então, o reino de Deus começa com alegria. O primeiro sinal do reino de Deus é alegria. Você chega num lugar, você está conversando com alguém, num ambiente, as pessoas estão tristes, estão depressivas, abre a boca e fala, haja alegria, haja, e vai haver, porque o Espírito Santo vai criar isso, assim como o Espírito Santo pegou a palavra de Jesus e da água transformou em vinho. Então veja, a primeira coisa, pensa, a hora que você abrir a boca, tem que criar coisas que Deus aprova. Então veja, nós estamos aí nessa pandemia. Isso não é do coração de Deus. Nós podemos criar cura, nós podemos criar um outro ambiente, nós podemos criar um ambiente de paz, de alegria, para repreender isso. Há poder na minha palavra e na sua. Então eu quero te falar em nome de Jesus, usa a sua boca primeiramente para criar coisas que Deus aprova. A segunda coisa que você vê aqui no mesmo capítulo, que a fala produziu, olha, está aqui no verso 28. Depois que Deus criou tudo, olha aqui o que aconteceu. E Deus, então verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus falando. E Deus os abençoou. Ele lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, veja, a primeira coisa que a gente deve usar a nossa boca e as nossas palavras é para criar coisas que Deus aprova. Mas a segunda é para abençoar. A segunda coisa que Deus falou foi para abençoar. Deus falou para criar, e depois Deus abençoou. Então, abençoou o quê? Abençoou o que Ele tinha criado. Então eu e você podemos e devemos abrir a boca para criar um contexto divino, criar um reino de Deus no lugar, criar as coisas que Deus aprova. E logo em seguida a nossa boca deve ser usada para abençoar. Então não amaldiçoe ninguém, porque Deus criou o homem e diz que é bom. Então não amaldiçoa pessoas, mas você pode abençoar pessoas. Então vamos ver, o que é que eu e você podemos abençoar? Primeiramente o ser humano. Nunca amaldiçoou o ser humano, abençoe sempre. Por quê? Deus criou. Segunda coisa, o que eu posso abençoar? Casamento, porque quem criou o casamento? Foi Deus. O que mais que eu posso abençoar? O trabalho. Quem é que criou o trabalho? Foi Deus, abençoou o trabalho. Sabe, o que mais que eu posso abençoar? Eu posso abençoar um relacionamento, porque Deus criou o relacionamento. Foi Deus. Eu posso abençoar
pessoas para que andem em unidade, porque Deus criou unidade, foi Deus quem criou. Então tudo aquilo que Deus criou eu posso e devo abençoar, eu devo liberar uma palavra para abençoar. Então veja, quem criou a saúde? Deus criou saúde para o ser humano, então eu posso abençoar as pessoas com saúde. Por quê? Porque Deus criou. Então tem alguém enfermo, vai lá e abençoa a pessoa com saúde. Tem uma pessoa que um casamento está funcionando, vai lá, abençoa esse casamento. Tem alguma coisa contrária à vontade de Deus? Bom, eu vou entrar nessa parte depois. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu devo usar a minha palavra é para criar. A segunda que eu devo usar a minha palavra é para abençoar. E a terceira, o que é que Deus fez? A terceira coisa que Deus fez, está aqui no verso 29. E disse Deus ainda. Então faltava mais uma coisa de significado das palavras, ou de objetivo das palavras. Eis que vos tenho todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Veja, Deus agora comunicou. Então veja, comunicar é a terceira coisa, não é a primeira nem a segunda, é a terceira que Deus fez. A primeira coisa que tem que sair da minha boca é para criar coisas, que Deus aprova. A segunda coisa é abençoar aquilo que Deus criou. A terceira é comunicar. Aí sim, agora é comunicação. Irmãos, o comunicar aqui, olha o que Deus estava falando para Adão e Eva. Estava falando, você deve se alimentar disso, ou seja, você é aquilo que você come. Lembra que eu falei do ouvir? Então você tem que tomar cuidado, porque o que é que eles deveriam comer? Somente fruto de árvores que dê fruto, que dê semente. Semente fala de vida. Então eu e você só podemos comer aquilo que produz vida. Eu não posso deixar entrar em mim morte, só vida. Se é alguma coisa de morte, eu rejeito. Se é vida, eu aceito. Então Deus usou a fala, a palavra, primeiro para criar, segundo para abençoar, terceiro para comunicar. E para comunicar o quê? Vida. Sabe, Jesus, quando ele estava aqui, Jesus fez essas três coisas. Então Jesus, ele tanto criou, quanto abençoou, quanto ele comunicou. Agora, na hora de comunicar, precisa de algo. Porque os judeus, os fariseus, os pessoas também comunicavam. Mas tinha uma diferença grande entre o que Jesus comunicava e o que eles comunicavam. As multidões ficavam extasiadas quando Jesus falava, e elas diziam, ele fala como quem tem autoridade. Ele não é como tem, ele tem autoridade. Jesus falou para nós, vai, faça discípulo, comunica, gera, cria, abençoa pessoas, comunica as três coisas. Porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Porque ele recebeu autoridade e nós estamos nele, nós também temos autoridade. Então a minha palavra e a sua palavra tem que comunicar vida com autoridade. Com autoridade. Não esqueça disso em nome de Jesus. Não use a sua boca, que não seja para criar, que não seja para abençoar, que não seja para comunicar com autoridade. Então há poder nas suas palavras, há poder. Então ouça, se alimente de vida, se alimente das palavras de Jesus para gerar fé.